Responde para mim. A sua vida anda meio bloqueada? Você sente que mesmo conhecendo, mesmo sabendo alguns processos, mesmo assim tem dificuldade de fazer com que eles se tornem realidade? Meu nome é Zigrid Pontes, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e de imagem e hoje a gente vai conversar sobre bloqueios, o quanto que eles nos atrapalham nós alcançarmos os nossos objetivos. Recentemente, conversando com uma pessoa que eu amo muito, eu relatei que eu estava surpresa com alguns bloqueios que eu tinha descoberto que eu ainda tinha. Essa pessoa rapidamente falou que com ela estava tudo ok, que graças a Deus ela não tinha nenhum bloqueio mais na vida dela, ela já estava completamente desbloqueada. Eu trabalho há mais de 10 anos com diversos processos de desenvolvimento pessoal, processos de autoconhecimento, com ferramentas de PNL, ferramentas de coaching. Já fiz diversos anos de terapia e aconselho as pessoas a fazerem terapia. Eu sou uma entusiasta da terapia. E recentemente, fazendo também alguns processos de self-coaching, eu me deparei com alguns bloqueios que eu pensei que já estivessem completamente resolvidos na minha vida, mas que estavam sim ali impedindo o fluxo natural de alguns projetos. Todos esses processos de terapia, tanto convencional quanto terapias alternativas, tudo que envolve o autoconhecimento, nós temos a tendência, quando nós saímos desses processos, a acharmos que a gente já alcançou o nível que a gente precisava, que a gente já resolveu determinada questão e que está tudo ok. Isso é natural que nós sintamos assim. E não significa dizer que ali não foi de verdade, que não foi real, que não houve um processo de transformação. Sim, houve. Mas eu pensando e refletindo a respeito de como fazer essa pessoa entender de por que é importante a gente estar constantemente fazendo autorreflexão, constantemente desenvolvendo também processos de autoconhecimento e percebendo se a gente está ou não evoluindo, aí eu pensei numa analogia, por isso que eu estou gravando esse vídeo. A analogia é a seguinte: a nossa vida é como se fosse um jardim e dependendo da fase que nós estejamos vivendo, esse jardim ele vai estar mais florido ou menos florido. Sabe as estações do ano? A gente tem no ano primavera, que é a estação das flores e que é natural que hajam mais flores. A gente tem a estação do inverno, geralmente o inverno ele não tem flores, não tem folhas, as árvores ficam mais secas. A gente tem o outono, que também é uma estação mais fria. E a gente tem o verão, que também dependendo do local, né, do local geográfico, vai ser mais seco. Dependendo dessa estação, o nosso jardim, se a gente pensar a nossa vida enquanto, a gente pensar nessa analogia como um jardim, a gente vai ter uma tendência também, conforme esses ciclos, a estar mais viçosa, mais vigorosa ou mais seca mesmo, ou mais reclusa. O inverno é isso, né? As plantas, as árvores, elas perdem as folhas para que elas se concentrem ali, para que não haja desgaste de energia. Eu costumo dizer que todos esses processos terapêuticos, tanto de terapias alternativas quanto convencionais, como processos de coaching, de PNL, hipnose, eles são como se nós estivéssemos fazendo um paisagismo emocional. E é por isso que quando você finaliza algum desses processos, você se sente tão bem, tão motivada, tão cheia de energia. O que acontece na maioria das vezes é que se você não der assistência, não der manutenção, não cuidar daquele jardim, com o tempo, o que vai acontecer? Vão começar a crescer junto ali ervas daninhas, ele vai ficar seco, ele já não vai florir tão naturalmente. Quando eu era criança, eu lembro bem da minha avó Cristina, cuidando do jardim dela, que era um jardim ao redor da casa, numa fazenda lá na Ilha do Marajó. Para quem não conhece, lá é uma região com muita areia, muito arenosa, então de difícil naquela região com que as coisas, as plantas, as árvores descem naturalmente. Exigia-se um cuidado para que houvesse uma manutenção, para que houvesse um desenvolvimento daquele jardim. Então, ela tinha uma manutenção e um cuidado constante e permanente naquele jardim, para deixar ele sempre belo. Então, o que ela fazia? Ela sempre estava colocando espécies novas de
plantas, de flores, sempre estava regando, independente de lá ser uma região muito seca, lá é um verão o ano todo, só que tem um verão com estação de chuva e um verão mais seco. E ela, independente da situação climática, ela cuidava daquele jardim. Então aquele jardim sempre estava lindo, sempre estava viçoso. E a nossa vida é assim que nem esse jardim. Cada planta, cada flor representa um processo terapêutico, representa um livro que fez diferença, que trouxe um aprendizado efetivo, que houve uma mudança de comportamento, de hábito. Só que o que acontece se a gente não cuidar? O que acontece nesse jardim se nós constantemente não estivermos colocando espécies novas, não estivermos cuidando desse jardim como nós devemos cuidar? O mato cresce, as flores secam, e se nós não mantivermos o cuidado com esse jardim, além de perder aquela beleza inicial, a gente ainda incorre o risco de ter a ilusão de que nós já conquistamos tudo, de conseguir não ter a percepção real de olhar para aquele jardim e ver que ele está infrutífero. Que independente de todo o esforço que já foi feito, hoje a realidade dele é outra. Então, se nós não cuidarmos desse jardim, do nosso emocional, da nossa mente, a gente incorre nesse risco. Aí você pode me perguntar, e como saber, Zigrid, se o meu jardim é de fato belo ou é como um oásis no deserto? Aquela ilusão de que ele é bonito, está saudável, enquanto que na realidade ele está seco e não tem nada. Olhando para os seus resultados reais, olhando para os seus objetivos, olhando para as suas metas e vendo o quanto que você tem avançado em relação a esses objetivos. Quais são os resultados que você efetivamente tem conseguido? E se você tem tido cuidado de todos os dias enfeitar esse jardim. Sabe aquela dieta que você pode ter feito por um período e teve um resultado real? Só que depois de um outro tempo, logo você recupera e às vezes até mais o peso que você havia perdido? Dieta significa estilo de vida. Então, se é estilo de vida, se você consegue ressignificar e entender que ela não significa necessariamente sofrimento, que você tem que sim se conhecer ao ponto de saber qual que é a ideal para você, ideal para suas necessidades, ideal para os seus objetivos, para que ela seja suportável, que você consiga fazer dela realmente um estilo de vida, não seja algo restritivo, não seja algo que te roube o prazer, a alegria de viver, mas que você consiga equilibrar saúde, disposição, sabor, energia e estilo de vida. Mais do que um resultado físico, estético, ela trabalha a sua disciplina, a sua resiliência. Quando você consegue ressignificar, você vira uma chave. Você entende que ela é muito mais... A questão física, a questão do resultado associado à estética corporal, ela é um bônus de todo o processo que você desenvolve a se determinar a adotar esse estilo de vida. Algo que eu já falei também em outros vídeos, quando a gente adota esse estilo de vida mais saudável, é interessante que o nosso paladar também se modifica. Mas olha que interessante de fato e de verdade. Por que eu estou ratificando tanto essa palavra? Porque assim, você, à medida que vai mudando os seus hábitos alimentares, o seu paladar ele se transforma. Isso não significa dizer que você nunca mais vai sentir vontade de comer algo extremamente açucarado. Eu estou falando da dieta low carb, por exemplo. A dieta low carb é baixo carboidrato. Isso não significa dizer que não tem carboidrato. Tem, mas a gente substitui o carboidrato. Se porventura, vamos dizer que eu estou alguns meses nesse tipo de alimentação e eu resolver, vou passar um mês fora e vou deixar o Deus dará a minha alimentação. Vou empurrar com a barriga, vou comer tudo que aparecer na minha frente, independente de ser extremamente açucarado, cheio de carboidrato ou não. O que vai acontecer? Nessa analogia do jardim, eu vou estar negligenciando esse jardim e aqueles velhos hábitos, aquela reprogramação vai voltar novamente. Aquela velha programação, ela vai ser instalada novamente na minha mente e eu terei toda a dificuldade de voltar para aquele estado que eu já tinha conseguido de decorar o meu jardim. Mas por que eu estou falando isso?
Porque esse exemplo do jardim, da transformação, ele é muito próximo. Dá pra gente pegar essa analogia também da dieta, porque eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa se empolga, nossa, perdeu 10, 15 quilos, aí tira foto da balança e publica. Só que ela não mudou a vida, ela não mudou o estilo de vida, ela mudou alguns hábitos por um período, porque na cabeça dela dieta significa restrição, significa fase, significa algo ruim, então ela não consegue adotar isso como estilo de vida e recupera tudo aquilo que ela havia perdido. Então, nessa analogia do jardim, ela deixou crescer novamente todas as ervas daninhas, ela não plantou novas flores, ela não teve o cuidado necessário. Por isso, vamos cuidar do nosso jardim, vamos cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, das nossas ações. Somos os únicos responsáveis pela nossa prosperidade, por co-criarmos a realidade que nós sonhamos, evoluindo a cada dia. Não é velocidade, é direção constante. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilha com alguém especial, dá aquele like. Um beijo, até o próximo vídeo.